Se ninguém vive para sempre, como é então que as espécies se mantêm vivas? Por que elas não acabam? Se você falou, elas se reproduzem, né? Muito bem, você acertou. Os seres vivos são capazes de se reproduzirem. Mas você sabe o que é reprodução? Quais são os tipos? Como ocorre em cada espécie? As vantagens e desvantagens que elas possuem? Muito bem, eu sou o Tio Lipe e reprodução é o tema da nossa Luxo de hoje. Quer aprender um pouco mais? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Roda a vinheta aí! Alô, o Tio Lipe chegou. Aula de ciência, abre o caderno e vamos estudar. Reprodução é o mecanismo em que um ou dois indivíduos originam novos seres, contribuindo para a perpetuação da sua espécie. E você sabe quais são os tipos de reprodução? Tente identificar aqui na tela. Nós temos aqui um fungo fazendo a sua reprodução, bactérias, estrela do mar, uma tartaruga, um pólipo, uma hidra, rã-touro, um anfíbio. Ainda não consegue identificar quais são os tipos de reprodução que está aqui na imagem? Então tá, vamos fazer a abordagem do slide e aí no final a gente volta para você tentar descobrir. Primeiro precisamos saber que a reprodução ela pode ser assexuada ou agâmica e também pode ser sexuada ou gâmica. O que seria então essa reprodução assexuada? É quando não há troca de material genético e também não há a presença de gametas. No caso da reprodução sexuada, há troca de material genético ou gametas. Lembre-se que o A significa não, sexo vem de masculino e feminino, então aqui não há sexo, não tem sexo. No caso da sexuada, aqui vai haver sexo, ou seja, é preciso um macho e uma fêmea para ocorrer, né? Pelo menos um deles, né? No caso de hermafroditismo, é apenas um sexo só. E na reprodução assexuada, os tipos que existem, ou pelo menos básicos que nós vamos trabalhar, vão ser esses. Cisciparidade, que também pode ser chamada de bipartição, né? Também pode ser chamada de fissão binária, divisão simples. Então, a cisciparidade é um dos tipos de reprodução assexuada. Nós temos também a esporulação, conhecida também como fissão múltipla. Nós temos o brotamento, também chamado de gemiparidade. Nós temos a estrobilização ou estrobilação, Nós temos a regeneração e propagação vegetativa. Então, esses vão ser os tipos de reprodução assexuada que eu vou trabalhar com vocês. No caso da bipartição, que é a cisciparidade, o conceito básico é um único organismo origina dois novos idênticos. Então, a bipartição, bi, que significa dois, partir em dois. E aí o que acontece? Esses seres vão ser idênticos, no caso aqui é uma bactéria, né, fazendo a reprodução assexuada por bipartição, mas também temos os protozoários, as algas, que fazem esse tipo de reprodução. Aqui nessa tela, nós temos uma animação avançada, acelerada, mostrando as bactérias se reproduzindo. Então, seria mais ou menos esse o conceito de bipartição. Tranquilo? No caso da esporulação, aqui nós temos um fungo, né, que ele também a gente pode chamar de fissão múltipla. O núcleo celular se divide sucessivamente, formando esporos. Então, esses esporos aqui, eles vão ser liberados para o ambiente para fazer a reprodução. Então, lembrando que a esporulação ocorre com a produção de esporos. As bactérias, os protozoários e algas também fazem esse tipo de reprodução. No caso do brotamento, nós temos aqui um conceito também de gemiparidade. Ou seja, um broto vai surgir no ser vivo, vai ser lançado aqui e ele vai ser retirado do ser vivo, ele vai sair daqui e ter uma nova vida, né? Vai viver a sua vida. Então, o conceito de brotamento é justamente quando um broto se destaca do organismo e ele pode também formar colônias, né?
Então, se destacar ou formar colônia, a gente chama de brotamento. Bactérias, fungos, protozoários, poríferos, nesse caso aqui nós temos uma hidra, né? É um quinidário, fazem esse tipo de reprodução. Na estrobilação ou estrobilização, nós temos o conceito de que um pólipo ele vai se dividir transversalmente em discos. Então aqui você tem os discos, que vai ser a éfera, né? E essa parte será liberada do organismo, né? Do pólipo, e vai formar um novo ser vivo. Então, estrobilação vem de estróbilo, que seria então uma estrutura na ponta aqui do pólipo, que vai lembrar uma pinha. Então, esse estróbilo que lembra uma pinha chama-se de estrobilação. Ok? Então, aqui nós temos o exemplo do pólipo de um quinidário que forma a medusa. Lembrando que na outra etapa desse lado de cá, onde tem duas medusas produzindo gameta, aí já vai entrar no conceito de reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, por estrobilação, vai ser só nessa parte do pólipo, onde há o corte transversal, formando aqui então um indivíduo semelhante a um estróbilo, que é uma pinha, né? No caso que lembra uma pinha. Aqui tem uma animação para vocês entenderem melhor esse processo de soltar a éfera, né? E ela vai formar uma medusa agora. Então, antes era o pólipo. O nome disso seria alternância de gerações, né? Então, o pólipo solta uma éfera e ela vai crescer e virar uma adulta, tá bom? Então, estrobilação. No caso da regeneração, o conceito básico é que quando você solta uma parte do corpo do ser vivo, né? E essa parte do corpo do ser vivo vai formar uma nova, como vocês podem ver aqui na estrela. A estrela do mar, então, ela surgiu aqui com apenas uma das partes, um dos fragmentos. Lembrando que é importante que venha uma parte do centro, né? Onde tem a matriz, né? A célula totipotente aí para poder formar um novo ser vivo, né? Se pegar só a pontinha, ela não vai conseguir formar uma nova não, tá bom? Então, regeneração, um pedaço formando um novo indivíduo, um novo organismo. A planária também seria um outro exemplo bem clássico que faz esse tipo de reprodução por regeneração. Você pode picotar a planária, que ela tem um alto poder regenerativo. E no caso da propagação vegetativa, nós temos aqui um broto, né? Um pedaço de uma planta que você corta, você pode plantar um caule, uma folha, e aí esse pedaço vai originar uma nova árvore, né? um novo vegetal. Como você pode ver aqui, ela se desenvolve, né? A partir de um fragmento. Então, propagação vegetativa seria bem parecido com a regeneração, né? Você pega um pedaço aqui do vegetal e ele se desenvolve por processo de propagação vegetativa. Então, isso aqui seria mais quando os seres humanos intervêm aí nesse tipo de reprodução. E quais seriam as vantagens da reprodução vegetativa, essa propagação vegetativa? É rápida, você pode selecionar as qualidades que você deseja, né? Frutos mais doces, né? Uma árvore que produz uma certa quantidade de frutos. Então, são vantagens da propagação vegetativa. Além de que a velocidade da reprodução é uma vantagem para toda a reprodução assexuada, tá bom? E qual seria a desvantagem para a propagação vegetativa? Pode tornar o indivíduo vulnerável, ou seja, ele pode ficar enfraquecido. Ou seja, se um organismo for pouco resistente a temperaturas baixas, todos os seres produzidos nessa propagação vegetativa vão também sofrer com a baixa temperatura, né? Então, quando mudar o clima, uma praga, por exemplo, né? Uma única espécie era pouco resistente a uma praga, todas as suas descendências na propagação vegetativa também serão
vulneráveis a essa praga. Lembrando que isso também é uma desvantagem para toda a reprodução assexuada que você queira fazer, né? Os indivíduos são idênticos na sua totalidade aí, e aí isso pode gerar uma mortandade em massa. Agora vamos falar um pouquinho da reprodução sexuada, que é aquela onde ocorre troca de material genético, é aquela em que há a presença dos gametas. Dois fenômenos que são importantes ressaltar na reprodução sexuada: meiose e fecundação. Então, na reprodução sexuada é importante saber o que é uma meiose e o que é uma fecundação. No caso da meiose, você tem uma célula, onde essa célula com o número total de cromossomos, a gente vai chamar aqui uma célula com 2N, a gente chama de diploide, né? Então, uma célula com o número total de cromossomos é chamada de 2N ou diploide. No caso da espécie humana, nós teremos 46 cromossomos. Então, imagine que uma única célula dessa aqui tenha 46 cromossomos. No final do processo da divisão meiósica, vai ocorrer a formação de 2 células ou 4 células com a metade do número de cromossomos. Tá? Então, no final do processo da meiose, como vocês podem ver aqui nessa outra imagem, uma única célula, 2N, com o número total de cromossomos, supondo então que nós temos aqui 46 cromossomos, ela vai se dividir, então tem as etapas da divisão meiósica. No final, 4 células com a metade do número de cromossomo. Essas células com a metade do número de cromossomos vão ser chamadas de, no caso da espécie humana, espermatozoide. Então, uma célula gamética para a espécie humana, né? Espermatozoide e os animais em geral. E nós teríamos também, para o caso do sexo feminino, a produção de óvulo. Então, espermatozoide, gameta masculino, óvulo, gameta feminino. O final, então, desse processo da meiose, a produção de gametas, é o que surge, são células com a metade do número de cromossomos, conhecido como gametas. E na fecundação, quando um gameta masculino, nesse caso aqui o espermatozoide, encontra com o feminino e ocorre, então, a união do material genético. Então, o processo de introdução do material genético masculino no feminino, essa união, então, é chamada de fecundação. É um mecanismo em que o número de cromossomos que está pela metade vai ficar agora inteiriço, chamado, então, célula diploide. Então, após o processo de fecundação, a célula diploide é formada novamente. No caso das vantagens da reprodução sexuada, nós teríamos aqui o processo evolutivo, né? Isso possibilita a evolução dos seres vivos. Então, graças à reprodução sexuada, que nós estamos vivos ainda até hoje. Além disso, possibilita que um ser vivo se adapte melhor ao ambiente. Então, no processo evolutivo, adaptar-se ao ambiente é favorecer a sobrevivência da espécie. Então, isso é muito importante, é uma vantagem enorme. E a desvantagem da reprodução sexuada seria que ela é lenta, né? Demora mais para ocorrer. Então, nós temos aí 9 meses para surgir um ser vivo novo, no caso da espécie humana, enquanto a bactéria, em poucas horas, já se reproduziu, né? Então, é uma reprodução lenta. Perde também, ocorre uma perda da homogeneidade, ou seja, nesse caso aqui, eu tenho um fruto, né? O maracujá aqui, em que se deixar esse maracujá só ser produzido por conta própria, com o passar do tempo, ele pode produzir outro tipo de maracujá que não é tão favorável, né? Então, se eu queria só maracujá com uma qualidade seleta, se eu deixar na natureza, esse maracujá ele pode perder a sua característica que favorecia, né, para o ser humano, então perdeu aquela homogeneidade, tranquilo? Então, na agricultura não seria tão interessante deixar na reprodução sexuada, é uma desvantagem, né? Vamos falar agora de uns casos especiais da reprodução sexuada.
A partenogênese seria um conceito de reprodução sexuada onde uma célula haploide, né, uma célula gamética aí, no caso aqui o óvulo, ele não precisa ser fecundado para formar um novo ser vivo. Então é um caso especial, né, de reprodução sexuada chamada partenogênese, onde uma célula gamética origina um novo ser vivo sem fecundação. No caso das abelhas aqui, formam um zangão, e no caso das pulgas, né, elas formam seres fêmeas, né? Então aqui a abelha formando, no caso, um macho. Na pulga formaria uma fêmea, ok? A poliembrionia seria um caso especial também de reprodução sexuada, onde um único óvulo fecundado origina 2 ou mais seres aí que nós chamamos de univitelíneos. Então, quando um óvulo fecundado, ou seja, um único zigoto, vai formar vários seres vivos, no caso gêmeos univitelíneos, e a palavra poli se veria de vários embriões, tá? Então, poliembrionia são vários embriões, ou seja, um embrião originando vários embriões. Também mostramos aqui nessa imagem a poliembrionia, gêmeos univitelíneos. Agora que você já assistiu a luxoaula, dá para saber que tipo de reprodução cada imagem se refere, não é mesmo? Então vamos lá. Primeira imagem aqui do fungo é um tipo de reprodução sexuada ou assexuada? Então nós teríamos um tipo de reprodução assexuada. Aqui da bactéria, também reprodução assexuada. Outra reprodução assexuada da hidra, do pólipo, e outra reprodução assexuada da estrela do mar. Então essas 4 aqui são reproduções assexuadas, né? Cada um no seu patamar diferenciado. Aqui a esporulação, aqui a divisão bipartição, aqui seria a regeneração e aqui o brotamento. E no caso da tartaruga e da rã, nós teríamos reprodução sexuada, né? Aqui nós falaremos de reprodução sexuada por fecundação externa, porque eles liberam os gametas na água, e a tartaruga, ela ao acasalar-se, ela faz a reprodução sexuada com fecundação interna. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse mecanismo tão especial da vida que é a reprodução, para continuar as espécies. E se você gostou, dá um likezinho aí, inscreva no canal, ative o sininho, que sempre que possível vou estar postando essas luxoaulas para vocês, para aprenderem um pouquinho o conteúdo didático da nossa escolinha de 6º ao 9º ano. Ok, pessoal? Até a próxima!